aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Não existe honra divina sem honra humana. Primeiro, nós honramos a Deus, e em seguida, Ele nos honra diante de todo mundo. Porque quando Deus honra você, Ele te honra diante dos teus vizinhos, diante dos seus parceiros de trabalho. Ele te honra diante de todo mundo, que é para todo mundo reconhecer que há um Deus vivo sobre a sua vida. Amém, gente? Então, quando de tudo que você recebe, você faz a aliança com Deus. Meu Deus, de tudo que o Senhor me der, o dízimo será teu. Você já se compromete com Deus e com a obra dele. E você dá para Deus o seguinte entendimento: o que é o dízimo? É 10% de tudo que a gente ganha. Legal. Então você está dando um recado para Deus e está dizendo: olha, quanto mais o Senhor me der, maior vai ser meu dízimo. Quanto mais o Senhor me abençoar, maior vai ser o meu dízimo. Então a pessoa, ela ganha R$1.200, ela dá um dízimo de 120. Aí Deus abençoa e ela vai ganhar 2.500. O dízimo dela vai ser 250. Aí Deus abençoa e ela ganha 5.000. O dízimo dela vai para 500. Quer dizer, ela está ganhando mais, e Deus está lhe dando condição de abençoar mais a casa dele, de abençoar mais a obra dele. Esse é o segredo do dízimo. Quando você se torna fiel, há uma promessa, que a gente vai falar de promessa hoje. Há uma promessa exclusiva de Deus abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Sabe lá o que é isso? Como que tu pode medir uma coisa que não tem medida? Seja fiel a Deus, que você só vai ganhar com isso. Eu, Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas mãos, e eu peço que o Senhor derrame a Tua unção sobre tudo que esse trabalhador, essa trabalhadora tocarem as mãos. Abençoe, meu Deus, os filhos que forem tocados pela mão dessa mãe, desse pai. Abençoe tudo e todos os que eles tocarem, que eles hoje, ao sair daqui, eles saiam com a bênção da prosperidade, a bênção da fartura, a bênção da restauração, da transformação, a bênção da mudança. Que haja paz, que haja paz, em nome de Jesus. E você que crê de coração, diga: eu tomo posse. Amém. Graças a Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Vai abrindo aí, que essa vai ser a pregação. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com essa pregação, é um parênteses. A gente está em campanha política, as pessoas estão fazendo política na internet, na televisão e tal e pá. E cada pessoa tem a sua posição política. O voto definido, quem que vai votar e tal. O que é isso? Liberdade. Você vai observar que desde que começaram as eleições, eu não usei um minuto da igreja, da pregação, para falar de política, porque aqui não é lugar de falar de política, nem direcionar voto de ninguém. Na igreja, no altar. No altar, o que a gente respeita? A individualidade de cada um, a consciência de cada um, a liberdade de cada um, e ponto final. Amém, gente? Agora, isso não significa que eu não vá ter o meu posicionamento, que eu não vou definir aqui, mas eu tenho uma rede social pessoal, onde eu posso dizer o que eu acho, o que eu acredito, o que eu penso lá. Não é nem na rede social da igreja,
A rede social da igreja é isenta. A igreja, ela se submete ao governo de plantão, ponto final. Então, o governo que tiver de plantão, qualquer igreja, qualquer instituição, tem que se submeter ao governo de plantão. Agora, o que a gente tem que ter? Maturidade, para entender isso que eu estou falando para vocês. Maturidade, para entender o seguinte: olha, eu tenho uma posição política, o bispo pessoalmente tem outra posição política. Amém, isso é liberdade, glória a Deus, que bacana. O que a gente não pode é dizer assim: não, eu não vou mais nessa igreja porque eu não concordo com a posição política desse bispo. Aí é errado. Se a pessoa não gosta da minha posição na rede social, não segue minha rede social, segue a rede social da igreja. Que na igreja real oficial só tem coisa da igreja. E quando terminar a campanha política, qualquer coisa política que eu coloquei na minha rede privada, eu vou deletar, porque isso aqui é só campanha. Acabou, morreu. Então, todo mundo é livre para acreditar no que quiser, para apoiar quem quiser, e ponto. Eu não vou chegar aqui e vou dizer assim: você está errado porque você... Não. Todo mundo tem o seu direito de consciência. Esse é o meu respeito. Eu ensino na igreja real a liberdade. Eu ensino na igreja real e dou para as pessoas a possibilidade delas falarem o que elas acreditam. Acabou. Sem achar que vai ser julgada, ou que porque eu penso diferente eu vou julgar o que ela pensa. Isso não existe aqui. Isso não existe aqui nessa igreja. E eu quero passar isso para vocês, para que vocês sejam da mesma forma. Se alguém pensa diferente de você, não agride, não ataca, não diminui, não maltrata. Não briga com parente, com primo, com familiar por causa de eleição, por causa de candidato. Não faça isso. Porque a eleição passa, daqui a pouco vem o Natal. É ou não é? E aí, já pensou como é que vai ser o Natal? Todo mundo briga em novembro, briga em outubro, e depois chega dezembro e está todo mundo de cara amarrada. Tem que parar com isso. Para com isso. Cuidado com o que fala, cuidado com o que diz. Cuidado. Nós somos pessoas de Deus, e as pessoas de Deus, elas respeitam. É isso que eu quero falar para vocês. Vamos ser assim. Amém, pessoal? Agora, vamos entender a palavra de Deus. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui é muito importante. Eu preciso que você entenda o poder de uma promessa. O poder de uma promessa de Deus é muito importante. Então se concentra na palavra. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança, quando ele diz falo como homem, ele está dizendo: estou dando um exemplo da vida de vocês. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, quer dizer, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então vamos lá, ele está dizendo: quando você faz um contrato, e esse contrato vai para o cartório, e você assina, reconhece, aquele contrato tem que ser cumprido. Ele não pode ser mudado, ele não pode ser trocado, porque se for trocar, então tem que fazer outro contrato. Aquele mesmo não tem que mudar, tem que fazer um outro contrato. É isso que ele está falando. Depois que foi confirmado, não pode mudar. Cada um tem que honrar a sua palavra. Por isso que quando a pessoa se entrega a Jesus, a pessoa se batiza, ela entrega a sua vida para Deus, ela tem que estar muito consciente da sua responsabilidade diante de Deus. Tem que estar muito consciente do seu compromisso diante de Deus. Porque uma vez confirmada a sua aliança por meio do batismo nas águas,
Você não pode depois dizer: eu não sabia que não podia pecar, eu não sabia que não podia, pular a cerca do meu casamento, eu não sabia que não podia fazer isso. Não. A pessoa que vai fazer um contrato, ela já tem que saber ler todos os termos antes, falar assim: não, eu concordo com esses termos, eu concordo com esses termos, e eu vou me esforçar para cumprir esses termos aqui. Amém? Da mesma forma Deus. Então aí ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Então Deus, quando chamou Abraão e lhe fez a promessa de abençoar a sua descendência, Deus ali já estava profetizando e prevendo a vinda de Jesus, dizendo para Abraão: você é o primeiro de um povo do qual eu vou trazer a salvação à humanidade. O seu descendente vai ser abençoado. Nele, quer dizer, na tua semente, no teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Jesus. Então, por meio de Jesus, todos podem receber a cura do câncer, a prosperidade, a salvação, a restauração do casamento, a restauração da família, a libertação dos filhos. Em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Amém? Mas unicamente em quem? Em Jesus. Em Jesus. Então vamos lá. Aí ele diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, quer dizer, o pacto que ele fez com Abraão, a lei que veio 430 anos depois, ou seja, a lei que veio com Moisés, a promessa foi feita lá atrás, 4 séculos e pouco depois veio a lei. Então o que ele diz? A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A lei não tem poder para desfazer a promessa que foi feita anteriormente a Abraão. A promessa veio primeiro. Aí eu fiquei aqui pensando: o que fez Abraão para merecer uma promessa? Porque não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Já parou para pensar nisso? Abraão não foi em nenhum templo, pelo menos não está escrito aqui. Abraão não fez nenhuma vigília, não fez nenhum sacrifício, não fez nenhuma entrega, ele não orou, ele vivia no meio de um povo que adorava outros deuses. Ur dos caldeus adoravam todo tipo de deuses. O pai dele, os irmãos dele, os primos, os familiares da mulher dele não conheciam e não seguiam o Deus Criador, o Deus eterno. Então, peraí, o que ele fez para merecer a promessa? O que ele fez para que Deus viesse até ele? Ele achou graça diante de Deus, mas o que ele fez? E a gente fica pensando: eu tenho que me arrebentar, eu tenho que me matar, eu tenho para poder merecer uma bênção de Deus, para poder merecer a cura, para poder merecer o milagre. Pois é, aí você vê que a graça de Deus já existia antes mesmo da lei. Foi pela graça que Deus escolheu a Abraão. Cabia a Abraão aceitar aquela graça ou rejeitar.
Como hoje a graça divina vem até você na forma de Jesus, no Espírito Santo, e essa graça divina diz: eu quero mudar a sua vida. Essa graça divina diz: eu quero transformar a tua família, eu quero transformar a tua saúde, eu quero realizar o teu maior sonho. Já parou para pensar, qual é o teu maior sonho na vida? O teu maior desejo na vida? A graça divina, ela quer realizar esse desejo, quer realizar esse sonho, esse projeto de felicidade que você vem correndo atrás, e você vem lutando tanto, e vem se esmerando tanto, e vem se esforçando, e sofrendo, e chorando, e sangrando. A graça divina, ela vem até você para trazer essa realização, como veio até Abraão. Mas como que a graça se manifesta? Por meio da fé. A graça de Deus se manifesta por meio da fé. Da fé. Então quando Deus diz a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mandar. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou para Abraão. Por que Deus mandou Abraão sair do meio dele? Porque ali havia vários deuses, e Deus queria ser o único na vida de Abraão. A única luz, a única voz, a única palavra, a única direção. Porque não existe nada pior que você passar a sua vida querendo vencer, e você escuta 50 vozes dizendo: é por aqui, não, faz isso aqui, não, é aquilo ali, não, faz desse jeito. E você fica perdido, porque é o teu pai falando que é de um jeito, tua mãe falando que é de outro, é o vizinho falando que é de outro, é o marido incrédulo falando que é de outro jeito, é o colega de trabalho, o amigo de infância falando que é de outra forma, e cada um falando que é de um jeito que você vai vencer. Então Deus chega para ele e fala: sai, e você vai me seguir, você vai só me ouvir, porque eu vou te abençoar, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou te prosperar, vou te multiplicar, você vai se tornar a própria bênção. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Se alguém vier e abençoar você, essa pessoa vai ser abençoada. E se alguém vier e amaldiçoar você, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Olha o poder que Deus colocou em Abraão. Só que esse poder não era só para ele. Aqui diz, era para o seu descendente também. E no seu descendente, todas as famílias que aceitarem essa graça. Nem todas as pessoas, infelizmente, aceitam essa graça divina. Nem todas as pessoas têm a fé para abrir mão da sua zona de conforto, abrir mão da sua forma de ser, de viver, que ela levou 30 anos, 40 anos, quase 50 anos vivendo do mesmo jeito. Como Abraão viveu 75 anos do mesmo jeito, e Deus falou: agora tu vai ter que mudar todo o teu modo de viver, cara. Olha a dificuldade para alguém nessa idade, 75 anos, que já está formado, cabeça formada, tudo, já está acostumado daquele jeito, fala assim: não vou mudar agora. Só que o que Deus prometeu para ele era tudo o que ele sonhou em toda a sua vida. E foi o único que se apresentou e disse: eu posso fazer isso por você, cara. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Então Abraão fez a sua escolha. Ele aceitou essa graça por meio da fé, obedecendo a ordenança de Deus, a palavra de Deus. Veja que Deus não falou para ele: olha, se você não me obedecer, você vai morrer. Se você não me obedecer, você vai levar chibatada, você vai levar chicotada. Se você não me obedecer, você vai quebrar a tua perna. Não. Deus foi, chamou ele, fez a promessa e disse: olha, se você quiser, a bênção está aqui. Se você não quiser, a bênção vai para outro. Simples assim. Isso é a graça.
Mas depois de 400 e poucos anos veio a lei. Por quê? Vamos entender isso aqui. Porque versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Quer dizer, Abraão não fez nada para merecer, e Deus decidiu dar para ele. Qual, pois, a razão de ser a lei? Então, por que existiu a lei? Por que Moisés trouxe a lei? Por que Deus mandou os mandamentos? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então vamos lá. Por que foi criada a lei, os mandamentos? O povo de Israel, o povo hebreu, era um povo selvagem. Presta atenção, era um povo selvagem. O selvagem não é selvagem de... Não, era um povo não era civilizado. Não era civilizado. Era gente boa, mas não era civilizado, não tinha regra. Então, quando eles saem do Egito e eles têm aquela sensação de liberdade, cada um começou a fazer o que dava na telha. Então vinha um e brigava com o outro pegava uma pedra, dava na cabeça e matava. Falava assim, não, mas ele mexeu comigo, ele mexeu com a minha mulher, matei e pronto. Aí o homem era casado e ele olhava uma mulher e falava assim, eu gostei dessa mulher. Aí ficava com essa mulher, sendo casado, desrespeitava ela e não acontecia nada. Aí vinha o marido da outra mulher, ou a esposa dele, e aí tinha tragédia, e começava a acontecer um monte de confusão. A pessoa precisava de alguma coisa, uma comida que ela não tinha, ela simplesmente ia e furtava, pegava, roubava. Não tinha lei, não tinha regra. Isso estava virando um inferno no meio do povo de Israel. Então Deus falou, eu tenho que colocar lei nesse pessoal. Eu tenho que dizer, não matarás, porque se você matar, você vai morrer. Não roube, respeita teu pai e tua mãe, porque provavelmente tinha gente ali deixando o pai e a mãe passar fome. Tinha gente ali batendo no pai e na mãe, para que viesse uma lei. Você sabe aquele ditado que a gente só coloca a tranca na porta depois que ela foi arrombada? É ou não é? A pessoa vai e coloca a tranca depois que foi arrombado. Então ali teve o arrombamento dos valores, dos princípios. As pessoas estavam desordenadas. Então veio a lei para conter aquelas pessoas. E quando tem uma lei, tem que ter uma punição. Não existe só dizer não faça isso. Não. Não corra, não ande de carro a alta velocidade, porque isso é errado. Não, ande em alta velocidade e você vai ser multado. O radar vai pegar você. É ou não é? Então para tudo tem uma punição. A lei ela traz uma punição. A graça não. A graça ela traz uma promessa. Ela traz uma bênção. Por que a graça não traz punição? Porque a pessoa que está na graça, ela já não vive no pecado. A pessoa que está na graça, vivendo na graça, ela já tem os princípios e valores divinos entranhados em si. Por isso a gente entende que Abraão não fez nada para merecer a promessa, mas ele era tudo que Deus estava buscando. Apesar de ter uma religião errada, apesar de ter uma fé errada, ele tinha princípios e valores que eram muito caros, princípios e valores, uma honestidade que não tinha preço, e Deus viu isso nele. Ele tinha o seu casamento imaculado. Ele era casado com uma mulher que já estava ficando idosa, e os casamentos naquele tempo era para gerar filhos, e essa mulher que ele amava não lhe dava filhos, ela era estéril. Tudo que um
homem daquele tempo esperava de uma mulher era que ela lhe desse filhos. Por isso que quando o homem casava e a mulher não podia dar luz, então ele pegava uma concubina, ele casava com 2, com 3 mulheres para ter muitos filhos. Quando o homem naquele tempo casava com muitas mulheres, não é porque ele era safado, é porque ele precisava ter muitos filhos. Porque aí você fala assim: nossa, mas para que ter tanto filho? Hoje eu tenho 3 e 4, já não aguento mais. E o cara queria ter 10, 20, 30, 50 filhos, para quê? Porque filho naquele tempo não era como hoje, como diz o Cláudio Duarte, que são hóspedes na nossa casa. Filhos naquele tempo, eles eram que colocavam a mão na massa. Então um pai que tinha muitos filhos, ele pegava seus filhos e colocava para cuidar da fazenda, dividia as terras, os rebanhos. Então a riqueza da família aumentava com a quantidade de filhos, porque tinha mais mão de obra, mais trabalho. A riqueza da família aumentava. Não é como hoje, que é cada um por si, é ou não é? Que não está nem aí. Não, naquele tempo era cultura, era cultural isso. E Abraão não podia, ele ficava limitado, porque não tinha filho. Ele podia casar com outra mulher, ele podia ter uma concubina, era permitido, ele podia. Só que ele sabia que essa atitude ia machucar o coração da Sara, da mulher dele. Então por isso ele não fez. Ainda louco para ser pai, ele abriu mão daquilo, porque ele não queria machucar, entristecer o coração de Sara, sua mulher, que não lhe dava o que todo homem esperava, um filho. Então Deus olhou e falou assim: olha, como esse homem é fiel a essa mulher, como que ele ama essa mulher, que não pode dar o que todo homem espera. Imagina eu chegando para ele dizendo assim: eu vou te dar tudo que você sempre sonhou. A fidelidade que esse homem não vai ter comigo, o amor que esse homem não vai ter comigo. Deus pensa nisso antes de oferecer a graça dele. Ele olha os valores, os princípios, é isso que ele vê. E ele não vem dizendo: ó, se você não fizer isso, ameaçando, você vai ser punido. Não, ele traz a promessa. E hoje, o que Jesus trouxe, o que ele reativou, o que Jesus renovou no Calvário foi a graça. Foi a graça. Ele traz a graça para todos nós, junto com a promessa de mudança de vida. Vamos continuar aqui. Agora você entendeu o porquê da lei. Agora vamos lá. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Olha que pergunta. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Quantos pastores você já deve ter ouvido na internet que são contra o dízimo? Eu já ouvi muitos e ouço muitos. Eles estão espalhados com as suas mensagens pelos TikToks, pelos Kawais, pelos YouTubes, dando a sua posição e dizendo: não, hoje em dia não tem que dar o dízimo, porque isso era da lei. O dízimo é uma coisa da lei, e a lei foi abolida em Cristo. Não, a lei não foi abolida em Cristo. A maldição, a penitência, o castigo da lei foi abolido em Cristo, não os princípios básicos da lei. A maldição, ela foi abolida em Cristo, e não os valores, a promessa. Porque se por um lado, em Malaquias ele diz: malditos sois com maldição, porque a mim me roubais, vós a nação toda.
Aí a gente chega num ponto em que toda a maldição foi abolida na cruz. Então o que resta? A promessa: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Então o que resta é a promessa. Aquele que vive debaixo de graça, ele faz o seu dízimo não por medo da maldição ou da punição que foi abolida na cruz. Não, ele faz porque ele crê na promessa, porque a lei não pode invalidar a promessa. A lei não invalida a promessa. A maldição foi abolida. A promessa permanece de pé para aquele que crê. Da mesma forma que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, e ele obedeceu. Quando Deus chama a pessoa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e a pessoa aceita, ela está fazendo o mesmo passo de Abraão. Ela está tendo fé, ela está usando a sua fé. Você está entendendo agora? Sim ou não? Ela não está fazendo o dízimo para ser abençoada. Não, ela está fazendo o dízimo porque ela já se sente abençoada. Ela faz o dízimo porque ela já se sente abençoada. Ela não se afasta do pecado por medo de ir ao inferno. Não, ela se afasta do pecado porque ela se considera uma pessoa diferente. Porque ela diz: não, mas eu não sou assim, eu não sou igual. Eu não vou fazer isso porque eu não sou desse jeito. Não é porque, mas se eu fizer eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Querido, querida, punição, ameaça, não impede as pessoas de fazer coisas erradas. Numa live que a gente fez da vida sentimental à noite, nós falamos sobre a mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, foi levada até Jesus, e disseram: essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que esse tipo de mulher tem que ser apedrejada até a morte. O que é que você diz? Ali a graça se manifestou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a graça não julga, não condena, perdoa. E logo em seguida, Jesus disse para essa mulher: vai em paz e não peques mais. Muda a sua atitude para que não suceda algo pior. Para que não suceda algo pior. Mas você parou para observar que, ainda tendo a lei dizendo que a mulher adúltera ia ser apedrejada, isso não impediu que essa mulher adulterasse? Ela arrumou um jeito de adulterar, ainda correndo o risco de ser pega e apedrejada. Da mesma forma, quando tem a lei do farol vermelho: olha, não pode passar o farol vermelho, isso aqui é falta grave, gravíssima. Aí a pessoa está com pressa, o farol está vermelho, mas ela olha se tem algum guardinha, ela vê se tem alguém, e ela está com pressa, ela fura o farol vermelho, ela dá o jeito dela. Esse é o problema da pessoa que vive por regras religiosas, a pessoa que vive por regras de ministérios, a pessoa que vive com medo de inferno, com medo de maldição. É diferente da pessoa que nasce de Deus. Ela nasce de novo, ela é uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Ela é diferente, então ela não faz as coisas erradas, não porque ela vai ser punida, sim porque ela entendeu que aquilo faz mal. Ela entendeu que aquilo entristece a Deus, que aquilo lhe afasta do teu propósito. Então ela diz: não, por isso eu não vou fazer.
Não é porque eu tenho medo que alguém me pegue, que alguém faça isso comigo. Não, eu não vou fazer, porque eu entendo que isso não é bom para mim. Isso não é bom para a minha vida espiritual. Isso me afasta da minha fé. Isso enfraquece a minha fé. Esse entendimento é o que faz com que a pessoa ande no caminho certo. Amém, gente? Amém? E aí diz aqui: 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então a promessa que foi feita a Abraão, ela permanece hoje e se cumpre hoje na vida de quem crê. E quem crê, escuta, segue, obedece. Quem crê, faz a vontade de Deus, segue a direção de Deus. Quem crê, vence. Tudo que a gente tem que fazer é crer. Abraão creu, então a promessa se cumpriu na vida dele. De repente tu fala: não, mas a minha vida, caramba, eu fiz muita coisa errada, eu fiz muita coisa que eu me envergonho, ai meu Deus do céu, nem Deus vai me querer. Não, Deus quer você sim. Deus quer você sim. Fala: não, mas Deus sabe que eu errei tanto, eu fiz tanto mal comigo mesmo, eu afrontei a Deus várias vezes e tal, Deus não vai me querer. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, quando essa pessoa aceita Jesus, a graça superabunda, é muito maior. Amém, gente? Então, entenda isso, Ele quer você. Você está aqui, sabe por quê? Porque Ele foi lá te buscar. Ele foi buscar você, na tua dor, nas tuas lágrimas. Ele não ficou olhando para você e dizendo: não, esse eu não quero porque esse é assim, esse eu não quero porque esse é desse jeito. Não, porque Deus conhece você no profundo. Ele conhece o teu caráter. Ele sabe quem é você lá dentro, que ninguém conhece, mas Ele sabe. As pessoas olham a tua aparência, as pessoas te julgam por um ato, por uma palavra, no momento da raiva, as pessoas te julgam por uma atitude, mas Deus conhece você desde que você nasceu. Ele sabe tudo que você já sofreu, Ele sabe tudo que você já chorou, Ele sabe o porquê muita gente faz o que faz. Ele sabia porque aquela mulher adúltera, ela traiu o marido. Por isso que Ele não condenou aquela mulher, Ele perdoou, porque Ele sabia a vida infernal que aquela mulher tinha dentro da sua casa. Ele não justificou o pecado dela, Ele perdoou e disse: olha, minha filha, fazendo isso você não vai consertar o teu problema, você só vai piorar a tua situação. Então não faz mais isso, não peque mais. Você tem um problema, há uma forma de resolver o problema. Resolva o problema. Foi isso que Jesus falou para ela. E Ele disse: olha, eu não te condeno, eu te perdoo, mas faz isso de novo não. E eu tenho certeza que essa mulher não voltou a fazer aquilo. Você está entendendo, sim ou não? Então, se você está aqui agora, é porque Deus te conheceu. Desde o dia que você saiu da barriga da tua mãe, Ele te conheceu naquele momento. Ele sabe de cada coisa que aconteceu com você na tua vida, cada humilhação que você já teve que passar, cada lágrima que você já derramou, cada
Cada vez que você foi rejeitado, que você foi rejeitada, cada vez que te passaram para trás, cada vez que diminuíram você por alguma coisa, por alguma deficiência, porque alguém se achou melhor do que você e te desmereceu, te diminuiu, e ao longo da vida fez você acreditar que você não é nada, que você não merece ser feliz, que você não merece o melhor que a vida tem para proporcionar, mas você merece sim. E Deus te pegou lá de trás das malhadas das ovelhas, como Ele pegou Davi e o transformou em rei, Ele quer também transformar você. A palavra de Deus diz que Ele escolheu, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E tem coisa mais louca que a gente? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as pequenas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Olha só que coisa, Deus escolheu as coisas pequenas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Então você fica pensando, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém dá bola para mim, ninguém me ouve, ninguém me dá oportunidade. Pois é você que Deus quer, é você que Deus quer. Ele quer te colocar na cabeça, Ele quer te colocar por cima, para reduzir a nada aqueles que acham que são muita coisa. Então o melhor que você faz é se entregar a esse Deus. O melhor que você faz é olhar para o seu passado e dizer, eu me arrependo. Eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo dessas palavras, eu me arrependo dessa atitude, eu me arrependo, Senhor. E a partir de hoje, enquanto eu viver, eu vou trabalhar para reparar o meu pecado, para reparar o meu erro. Enquanto eu viver, eu vou me esforçar para te agradar, ainda sabendo que não é fácil, mas você pode. Amém? A gente vai tomar a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É a aliança. É a aliança com Deus por meio da graça. Não o medo do castigo, mas a consciência de você dizer, meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, de muitas coisas que eu fiz. Não seja como aquelas pessoas que dizem, não, eu não me arrependo de nada na vida, tudo que eu fiz por um motivo. Quando a gente descobre que uma palavra nossa feriu alguém, machucou alguém, que uma atitude nossa fez mal para alguém, ainda que não fosse intencional, não foi intencional, mas uma palavra mal colocada, ali a gente tem para se arrepender sim. Você está entendendo, sim ou não? De reconhecer, eu errei, eu falhei, eu quero mudar. E quando você muda a tua vida. E a Santa Ceia é isso. É um pacto, é uma aliança que você faz com Deus e fala, meu Deus, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, mas eu quero que o teu sangue venha me lavar. Então você toma o sangue de Jesus e pede, Senhor, me lava, me purifica dos meus pecados. Pelo sangue de Jesus você vai ser purificada, vai ser purificado. Amém? Pelo sangue de Cristo você vai ser purificada. Eu estou doente, eu estou mal. Você vai comer o corpo de Cristo e você vai ser curado, vai ser liberto.
A pessoa fala: olha, eu bebo, eu fumo, eu não consigo. Pelo corpo de Cristo você vai ser curado desse vício, você vai ser curada desse vício. Tudo por quê? Porque você decidiu fazer uma aliança com Deus. Amém, gente? Então Ele vai fazer contigo aquilo que você sozinha não consegue. Ele vai trabalhar junto contigo e vai te abençoar. Amém? E o passo importante, o batismo nas águas. Um passo muito importante é o batismo nas águas. Então, nós vamos preparar o batismo esse mês. Se você quiser se batizar, então, terminando a reunião, você procura a pastora, fala com ela, para poder se anotar: olha, eu quero me batizar, quero começar uma vida nova. Se batizar não é se tornar membro religioso de placa de igreja. Se batizar é você entregar a tua vida para Jesus de todo o coração. É você dizer assim: ó, nessas águas eu deixo o meu passado que tanto destruiu a minha vida, que tanto me entristeceu. Eu estou afogando nessa piscina, nessas águas, o meu passado. E eu estou me levantando dessas águas para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, para começar do zero. Eu não prometo que eu nunca vou errar, mas eu vou me esforçar para acertar. Isso é bacana no batismo. Está entendendo, sim ou não? Eu vou me esforçar para acertar a partir de hoje, porque eu estou selando minha aliança com Deus. Então, se você quiser se batizar, então você procura a pastora no final da reunião, anota o seu nome, aí a gente vai marcar o batismo e já vai avisar, e aí nesse dia você traz uma muda de roupa para poder a gente batizar você e abençoar você. Amém? Graças a Deus. Olha, para você que acompanhou o nosso culto aqui até o final, que Deus abençoe a sua vida muito e aprenda a viver debaixo da graça de Deus, da forma como você aprendeu aqui. Se você perdeu alguma coisa, vai lá no começo do vídeo e assiste o vídeo de novo, assiste o culto de novo. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Fica com Deus.